o Pai de Jesus Cristo, que de fato, de maneira direta, clara, cheio de graça, morreu pelos nossos pecados. Quem fala com você hoje é o Pedro Sertão Silva, pastor da Igreja Batista Sertaneja. E estamos aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Boa Nova, juntamente com Adailton, que está na técnica, na direção, e que tem abençoado na coordenação deste programa. O nosso tema hoje é características, você pode dizer também qualidades, de uma igreja saudável. Características de qualidades de uma igreja saudável. E nós temos um texto da Palavra de Deus que está em Atos. Você pode abrir sua Bíblia. Seria interessante buscá-la. Vou repetir esse texto daqui a pouco. Atos capítulo 2, versículos do 42 ao 46. Atos capítulo 2, dos versículos 42 ao 46. A igreja ainda primitiva. A igreja que viu, foi testemunha, grande parte daqueles, da subida, da ascensão do Senhor Jesus aos céus. Igreja que também viu a pregação maravilhosa do apóstolo Pedro, quando do dia de Pentecostes, após o recebimento do Espírito Santo. Igreja que também viu de maneira, após a pregação da palavra, viu a adesão, mais do que isso, a conversão, bem mais que isso do que a adesão. Aliás, chega de adesão às igrejas. O que tem que acontecer é conversão, é novo nascimento que antecede o processo de conversão. Vamos então no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Lucas, do 42 ao 47. Mas antes da leitura, até você pode procurar, é bom abrir a Bíblia, veja aí no seu celular, se tem a Bíblia digital. Aliás, se não tem, pegue o aplicativo da Bíblia digital, pois é muito, muito importante a leitura da palavra. De vez em quando lendo, a recomendação é que você leia toda a Bíblia, mas que você pode conversar pelo Novo Testamento. Nós vamos ler então o texto que está em Atos, no capítulo 2, versículo 42. O nosso telefone de contato, porque nós vamos trabalhar essas características, você pode trazer sugestões, você pode fazer crítica, você pode discordar. O nosso telefone de contato, que é o telefone aqui da emissora, é o 99687-6911. 99687-6911. E o telefone ligado ao WhatsApp, de forma exclusiva, é o 99676-4243. Repetir, 99676-4243. O nosso código, para quem está no Facebook, estamos online também pelo Facebook, aí é Mundo, né? Nosso código de DDD é o 83. 99676-4243. O código DDD é o 83. Então, nós também estamos lá pelo Facebook, estamos à disposição no WhatsApp e também pela internet na conexão da Rádio Boa Nova. Você pode entrar também, se você tem um aplicativo compatível, procure Rádio Boa Nova FM Itaporanga PB. Quais são as características de uma igreja saudável? Então, nós vamos ler o texto, Atos, capítulo 2. Você acredita que já deu tempo, se você realmente está disponibilizando-se, motivado para ler, acompanhe a leitura. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias,
continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu quero fazer uma oração breve, mas necessária por conta da pertinência, da importância do tema. Ore comigo. Queremos louvar o nome do Senhor pelo privilégio de podermos ler a Bíblia Sagrada, pelo privilégio de podermos meditar acerca das coisas de Deus. Reconhecemos a dependência nossa do Espírito Santo. Reconhecemos que sem o Teu Santo Espírito, Senhor, não conseguimos comunicar nem tampouco compreender as coisas concernentes que diz respeito às regiões celestes, às coisas de Deus. Seja conosco agora, iluminando a todos nós que estão agora de maneira direta ou indireta vinculado a essa proposta de reflexão bíblica e que a palavra alcance precisamente e profundamente os corações. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Trazer um pouco do contexto onde se deu essa palavra. A igreja estava com poucos dias, a igreja do Senhor Jesus estava em poucos dias, não creio que meses, mas dias, já com a grande comissão, já para pregar o Evangelho. Jesus tinha subido aos céus. A palavra de Deus diz que pelo menos 120 pessoas foram testemunhas da subida de Jesus aos céus. Né? Aliás, mais de 500 pessoas viram a subida de Jesus ao céu. Estou confundindo os dois dias. Um dia crucial que foi a ascensão. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz que foram mais de 500 pessoas testemunhas oculares. E no dia de Pentecostes, 120 pessoas, no entorno de, receberam o poder do Espírito Santo. E naquele dia, ali em Jerusalém, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito, pregou de forma contextualizada, precisa, oportuna, com unção, com autoridade, pertinente, palavra pertinente, para muitas pessoas que vieram de várias partes, todos praticantes, ou pelo menos a grande maioria praticantes do judaísmo, e eles ouvindo a palavra, impactados pelo poder da palavra, mais de 3.000, ou no entorno de 3.000 pessoas, aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, arrependendo-se dos seus pecados e buscando o caminho do batismo nas águas. A igreja, ela estava efervescente, era uma igreja pungente, era uma igreja cheia do Espírito Santo. E são estas características daquela igreja, naquele momento, que eu quero trazer como referência, ou seja, como parâmetro para uma igreja saudável. A igreja é exatamente a igreja de Jerusalém pós-Pentecostes. Então, com base nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos trazer, então, algumas considerações. Antes, algumas perguntas provocativas, até porque o tema do programa a proposta do programa é essa, né? É o bate-papo com a verdade, um programa esclarecedor, um programa reflexivo. A Bíblia levada a sério. Né? Uma das perguntas é: minha igreja deve ser multiplicada? É uma pergunta. Outra: qual a semente que esta igreja deve plantar? Que qualidade tem essa semente? Que deve ter essa semente? Né? A outra pergunta é: minha igreja local, a minha igreja que eu faço parte, realmente é uma igreja saudável segundo a Bíblia Sagrada? E a segunda, terceira, a quarta pergunta é: temos pessoas qualificadas para atender ao ID de Jesus, ou seja, o ir por todo mundo e pregar o Evangelho? Vamos tentar, talvez não tenhamos tempo para responder todas essas perguntas, mas com certeza, nossa comunidade cristã, ou seja, nossa igreja local, é uma igreja saudável. Nós vamos nos dedicar mais a esta referência. A igreja primitiva, a igreja que
perseverava na doutrina dos apóstolos, você vai ver isso, você vê isso lá no versículo 42, da proposta que a gente leu, era uma igreja que perseverava, né, e mostrava-se, por perseverar, uma igreja assídua, era uma igreja longânima, era uma igreja que perseverava no sentido de ter, no sentido de ser firme no propósito. Ou seja, primeira característica nós podemos, para objetivar melhor, a primeira característica de uma igreja saudável é que ela é uma igreja composta por pessoas que perseveram na doutrina bíblica. Ou seja, quando se diz doutrina dos apóstolos, dizendo doutrina do Novo Testamento. E a doutrina do Novo Testamento, ou seja, os ensinamentos do Novo Testamento são os ensinamentos exatamente de Jesus Cristo, que os apóstolos aprenderam, assimilaram ao longo dos anos que passaram com Jesus. E depois o Espírito de Deus tratou de aprofundar, de fundamentar e de levá-los até mesmo na leitura das Santas Escrituras do Velho Testamento, levá-los a uma compreensão maior. Amém? A doutrina dos apóstolos é fundamentada de maneira fiel no Novo Testamento. Então, uma igreja apostólica, ela não pode descambar, ela não pode ter como fundamentação o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele respalda o Novo Testamento. Essa é a característica de uma igreja saudável. Ela é uma igreja, evidentemente, nós estamos falando de igreja cristã, de uma igreja que é continuidade dos ensinamentos de Cristo, que propaga os ensinamentos de Jesus. Ela é uma igreja que é fundamentada no Novo Testamento, ou seja, igrejas que trabalham 90% com base bíblica no Velho Testamento, cuidado com ela. E se diz cristã. Não é cristã. A igreja cristã é neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento. Igrejas que pegam doutrinas e ensinamentos com quase que exclusividade do Velho Testamento, são igrejas que estão pegando a Bíblia para um propósito, você pode ficar alerta, para um propósito específico. Invariavelmente, igrejas que têm a doutrina, um ensinamento muito voltado para bens materiais, prosperidade material, elas têm muita base no Velho Testamento. E pegam alguns versículos isolados no Novo Testamento. Essa igreja não é saudável. É uma igreja que está, cuja liderança, sua estrutura, dependendo do porte, se é convenção, se é eles estão com um propósito não honesto quanto à mensagem. Tá? É uma mensagem distorcida. A igreja saudável, ela é neotestamentária, é do Novo Testamento. E o Novo Testamento, a base do Novo Testamento, negue-se a si mesmo. Carregue sua cruz. Renuncie sua vontade para a vontade de Deus. Assim como Jesus coloca, trazendo parâmetros. Assim como o Filho do Homem, se vão fazer isso, me ocorre agora até um versículo melhor. Se o mestre sofreu, imagine os seus discípulos. É uma proposta de renúncia, não é uma proposta de reino no sentido material aqui na terra, mas de renúncia para ter o reino dos céus. Claro que o Senhor quer a dignidade da gente, mas desde que essa dignidade material, é o que nós estamos nos referindo, ela não comprometa nossa comunhão com o Pai e nossa vontade de servir incondicionalmente, com ou sem prosperidade material. É uma igreja do Novo Testamento, é uma igreja que evidencia o Espírito Santo, a necessidade do Espírito Santo, porque é muito clara, a palavra fala sobre isso, de que o Espírito Santo, após Jesus, viria, e de fato veio em Pentecostes, e continua atuando na igreja. Igreja, primeira característica da igreja saudável, ela é do Novo Testamento. Dentro dessa característica, por conta que é o conteúdo do Novo Testamento, ela é uma igreja totalmente voltada para o Evangelho de Jesus Cristo. A centralidade dela é o Evangelho de Jesus Cristo. A pregação dela sempre termina com Jesus Cristo, o que morreu na cruz, o que pagou pelos nossos pecados, aquele que derramou seu sangue. Ela não sai do cristocentrismo. Ela não tem uma mensagem de autoajuda.
Pode até colocar como enriquecimento, mas a centralidade é a maior autoajuda é aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ela não é uma igreja que propaga como, em primeiro lugar, o resgate social. Não é, em primeiro lugar, o resgate social ou a justiça social. Embora seja bíblico e embora ela seja uma igreja profética, que denuncie, que deva denunciar e denuncie a corrupção nas instâncias de poder público, a corrupção na própria estrutura da igreja. Ela é uma igreja, mas a centralidade dela é Jesus Cristo é a nossa autojustificação e só nele nós temos paz, pelo seu sacrifício na cruz. É uma igreja que não relativiza o evangelho, nem deixa o evangelho em segundo plano por conveniências de clientes. Porque se nós falarmos, por exemplo, ou seja, em outro aspecto que me ocorre agora, é uma igreja que combate o pecado, mas dando esperança ao pecador. Mas quando a igreja diz, nós não vamos falar de pecado porque vai embora o povo, então ela deixou de ser cristocêntrica para ser uma igreja de conveniência. É uma igreja da nova aliança, que é em Cristo Jesus. Bate-papo com a verdade. Bate-papo com a verdade. Segunda característica dessa igreja, que deve ser, que a gente entenda à luz das Escrituras, que é uma igreja saudável. É uma igreja de pessoas que têm comunhão um com o outro. Né? Uma igreja que tem comunhão um com o outro. A palavra comunhão, no grego koine, que é a língua original do Novo Testamento, do livro de Atos dos Apóstolos, ela é koinonia. Né? Exatamente comunhão. Corretamente o que é compartilhado em comum com a base da comunhão, parceria, comunidade. Parceria na comunidade. A ajuda a participar, a ajuda contributiva um com o outro. A partilha em comunhão. A palavra diz assim, perseveravam, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam, versículo 42, aos ensinos dos apóstolos, ou seja, a igreja neotestamentária do Novo Testamento, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A questão da comunhão é como é que pode ser uma igreja de Jesus, tem o mesmo espírito e ao mesmo tempo há facções dentro da igreja. Tem um grupo de José, tem um grupo de Zebedeu, tem um grupo de Judas, tem um grupo de Jesus, tem um grupo de Paulo, e não é o mesmo espírito? Se é o mesmo espírito, há unidade. Pode haver divergências pontuais, pode haver divergências eventuais, mas essa divergência é superada rapidamente. Não se demora, porque nós temos o mesmo Espírito, é uma mesma mensagem, é o mesmo Senhor. E esses conflitos são a causa da ausência do Espírito Santo, ou do bloqueio, né? O Espírito Santo quer agir, mas as pessoas ficam bloqueadas. A igreja saudável, ela tem comunhão, a unidade. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eram neotestamentários, eles partiam pão, viviam em comunhão, né? Havia unidade. E outra característica é as orações. Antes de falar de orações, a questão do partir do pão, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O partir do pão tem a ver com alimentação juntos. Tem o aspecto da ceia do Senhor, que Lucas fala mais na frente, mas tem o aspecto também de estarem juntos comendo juntos. E quem come junto, só come junto, e via de regra, não é exclusivo, mas via de regra só come junto com quem tem comunhão. Eu procuro não almoçar com quem eu não tenho comunhão, eu evito. A menos que seja para uma aliança, para um resgate, né, para voltar à comunhão, ou, como ocorre também, para negócios, né? Quem tem negócios. Mas a gente só come com quem tem comunhão. Então, é uma igreja que partilha
clareza. Nós temos da nossa igreja uma característica que tenta estimular isso, que é, uma vez por mês, nós tomamos café da manhã juntos, e depois a ceia do Senhor. Algo inspirado nessa proposta aqui. Eles comiam juntos e tomavam a ceia também juntos. E era uma igreja de casa, porque o templo, a estrutura templária de Jerusalém, não recebiam eles assim, né, por conta do controle do templo. Mas era uma igreja de casa, era uma igreja de casa em casa. E eu acredito que o local do templo é interessante, é necessário. Mas é importante as orações nas casas também. Né? Era uma igreja, então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Igreja que não ora não tem presença do Senhor, porque a oração é invocar o Senhor. A oração é clamar pelo Senhor. A oração nos leva à intimidade com Deus. A oração nos leva a ser mais parecido com Deus. A oração também nos leva, dentre outras características, seria um tema, com certeza vai ser um tema muito importante, exatamente a importância da oração. Nós estamos, a oração está inserida nessa proposta acerca da igreja saudável. Mas é um tema, com certeza, que dá muitos panos para a manga de maneira positiva. Né? A oração é falar com Deus, suplicar, perturbar Deus, brigar com Deus. Esse brigar com Deus, claro que é uma força de expressão, é uma ousadia, né, no processo de comunicação com o Senhor. Né? Oração coletiva, principalmente, a oração juntos. Né? Jesus dá um modelo da oração, que é o Pai Nosso. Uma igreja saudável tem como característica importante estar em oração. Ela ora coletivamente. Ela tem momentos de oração como tônica principal, como ênfase principal. Ela ora pela manhã, ela ora à tarde. Os grupos oram nas casas. Era uma igreja, você vê isso no Novo Testamento, você vê isso em Atos dos Apóstolos de maneira muito clara. A espontaneidade da oração. Né? A referência do Pai Nosso, né? O contexto aponta para um lugar específico, não no templo. O templo seria para outra forma de oração, oração em comunhão entre si. Tá? Lucas 11 fala que uma das características da oração é que incomoda a Deus. Lucas 11, do 5 a 8, a questão do buscar o pão de madrugada porque chegou visita. Né? Outra oração que aponta, falando um pouco sobre oração, que aponta para... que incomoda a Deus, que é uma ação que incomoda a Deus, e incomoda de maneira positiva, porque Deus escuta e Deus está atento à nossa oração. Lá em Lucas 18, a viúva que incomodava também, a viúva que perturbava o juiz. Né? Bom, são características de uma igreja saudável. Era uma igreja que orava. Tá certo? A igreja saudável, ela é fundamentada e fiel na Bíblia, como comentamos sobre isso, composta por pessoas que vivem em comunhão um com o outro, né, e tem vida de oração comunitária, ou seja, não é só aquela oração individual, é uma oração comunitária, uma oração juntos, e ela tem muito poder, a oração de concordância. Se dois, a palavra do Senhor diz, se 2 ou 3 estiverem juntos, em oração, concordando, tudo que pedires, recebereis. Né? Em outra característica de uma igreja saudável, isso é também inegociável, que é uma igreja que tem temor, que tem respeito. Era uma igreja composta, a igreja no caso de Jerusalém, que é a avaliação, a reflexão que estamos fazendo, né? Eles tinham temor. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Primeiro ponto desse versículo 43, temor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, está escrito na palavra. Tá? Quem teme a Deus não peca, ou peca só por acidente. Porque Deus é Deus santo. Eu o conheço, ele está próximo de mim. Nós só podemos termos Deus perto da gente
em comunhão, ou seja, em comunhão com Ele, se tivermos devidamente temendo ao Senhor, consequentemente consagrados. Uma igreja que não teme a Deus não é uma igreja saudável. Uma igreja que não teme a Deus, estou repetindo, não é uma igreja saudável. Digamos, é uma igreja, tá? Tem características de uma igreja. Tem um templo, as pessoas se reúnem, tem uma escritura sagrada, no caso nosso, a Bíblia, o Novo Testamento, mas é uma igreja de profanos. Parece contraditório, mas ocorre. É uma igreja de profanos. Não, eu frequento a igreja, eu tomo a comunhão, eu, pelo menos uma vez por semana, vou, né, a cerimônia religiosa, mas a minha vida não tem nada a ver com a orientação do Novo Testamento, com a orientação de Jesus. Sou promíscuo, sou prostituto, sou bebarrão, sou falador da vida dos outros, sou roubador, sou negador de impostos, eu furo a fila, como assim? Ou seja, eu sou um religioso, mas eu não temo a Deus, porque por acidente. O termo no hebraico é phobos, inclusive é a base para a expressão fobia, né? Xenofobia, e por aí vai. Que aqui no caso é medo. A palavra phobos tem um sentido, um dos sentidos é ter medo ou estar aterrorizado. Esse sentido é o mais comum entre nós. Se eu temo algo, estou com terror. O outro sentido pode ser mais bem traduzido por palavras como reverência, respeito e espanto. Eu, particularmente, prefiro a palavra espanto e penso que esse significado se aproxima bastante da ideia bíblica. Temor. Fala-nos sobre um senso de reverência. É reservado para tempos especiais, quando as pessoas são tomadas de admiração por causa de algo divino ou poderoso, que desafia a explicação humana. É a presença de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus, e porque você percebe que Ele está presente, você teme. Porque Ele também não é só amor, Ele é fogo consumidor, e Ele é grande. Uma igreja saudável é composta de pessoas que temem a Deus. Não só no ambiente de culto, mas no ambiente de casa, no ambiente de trabalho, onde estiver. Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. E Ele conhece todas as coisas. Deus é Deus que condena, né? Não só ama, mas também castiga. A igreja é uma comunidade de pessoas que servem, respeitam e temem a Deus. Provérbios 1,7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ok? É um texto rico, o texto lá em Efésios, aliás, perdão, em Atos 2:42, que dá muitos panos para a manga. Mas eu quero deixar no ar a pergunta, né? Duas perguntas eu vou deixar no ar. Qual a semente que deve ser plantada? Semente evangelística, missionária? Ou seja, deixa eu colocar melhor isso. A minha igreja, ela pode ser multiplicada, ou seja, lançada a semente, ou seja, enviar missionários? Será que a minha igreja é saudável para isso? Por isso que nós temos que ver essas características. Se ela tem essas características, ou pretende ter, ou tem pelo menos a maioria das características dessa igreja lá de Jerusalém, que nós estamos estudando agora, ela pode ser multiplicada. Senão, ela é uma igreja doente, que vai multiplicar-se e vai formar outra igreja doente. E a pergunta que a gente está respondendo de forma mais detalhada é: nossa igreja local é saudável? Né? Então, dentro dessa pergunta, nós vamos ouvir uma música. Vamos ouvir uma música, tomar um pouco com água e vamos voltar daqui a pouco. Programa Bate-Papo com a Verdade. Bate-Papo com a Verdade. Um programa esclarecedor, reflexivo, elucidativo. A Bíblia levada a sério.
Foi essa música de Zazo? Tem aí dizendo não? Essa é Só em Silêncio. Som em Silêncio. Essa é de quem? Zazo. Zaza? Diego Zazo. Lembra dele? Lembro dele. Estamos ouvindo, infelizmente o pessoal do Facebook não pode ouvir o Zazo. Zazo Araújo, ou Nego Zazo. A música. Como é o nome da música, Nobre? Som em. Bate-papo com a verdade. Bate-papo com a verdade. Um programa esclarecedor, reflexivo, elucidativo. A Bíblia levada a sério. Muito bem, estamos de volta. Depois de termos ouvido o Zazo, músico querido nosso, lá de Brasília, cantando Som em Silêncio. Estamos com a proposta de igreja saudável, características de uma igreja saudável, à luz das Escrituras, conforme Atos, no capítulo 12, versículo 42. E eu quero citar alguns nomes aqui que estão nos prestigiando com a sua audiência. Nós temos o Kleber Vieira, que manda a paz do Senhor. Um abraço, Kleber. Nós temos aqui Tiago Araújo, temos Renan, temos Damiana Moura, temos Geni Mendes, lá do Rio de Janeiro. Um abraço para a Geni. Obrigado pela honrosa audiência. Temos Ana Clébia, Fabiano Gomes. Nós temos aqui Rosemelry Pinto, que está também ouvindo o programa Bate-Papo com a Verdade, aqui em Itaporanga. Nós estamos no ar com a proposta, como foi dito inicialmente, as características de uma igreja saudável. Nossa igreja, a igreja local, a nossa denominação também é uma igreja saudável, né? Então nós estamos refletindo sobre isso nessa noite, aqui em Itaporanga, neste momento, no programa Bate-Papo com a Verdade. E voltando então à temática, nós então vamos trabalhar os versículos propostos, da continuação dos versículos propostos. Nós estamos vendo com o versículo 43, todos estavam cheios de temor. A palavra temor a gente viu, e muitas pessoas, né, pecam por não serem íntimas de Deus. Mesmo sendo religiosas, não são íntimas, não oram, não leem a Bíblia. Estão distantes por conta do pecado. E o temor se descaracteriza, porque uma das características que inibem o pecado, a prática de pecado quanto mais, ou seja, premeditado, que vira vício, que vira costume diário, é o temor a Deus. E só se tem temor a Deus na presença de Deus. E só se fica na presença de Deus em oração, buscando ambientes saudáveis, buscando estar na presença do Senhor. Quanto mais tempo você tem na presença de Deus,
quanto mais investimento e quanto mais próximo, mais temente a Deus nós ficamos. Mas você fica temente a Deus. Então, eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Maravilhas. Na continuidade dos detalhes lá da leitura do Novo Testamento, que as maravilhas eram coxos andarem, aleijados andarem, mortos ressuscitarem. Né? Hoje em dia é possível isso? Não há nada na Bíblia espontâneo, nada, para você achar que cessou esse tipo de sinais, estes tipos de sinais, você precisa forçar muito. E tem que ter, e acha dificuldade, viu? Para forçar. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aí você pode perguntar, pastor, mas acontece mesmo cura de aleijados? Hoje acontece, evidentemente que acontece. Há poder para isso, e o Senhor tem poder para isso. No entanto, Deus é soberano. Deus é soberano, e Ele age quando quer, como quer, e esses sinais e maravilhas, Ele sopra, como o sopro do Espírito Santo, que é distribuído de acordo com a sua soberania. Por exemplo, aqui em Itaporanga, nós podemos ter, já tivemos, eu conheço casos na nossa igreja de cura de câncer, né? Cura de lúpus, cura de doenças de cunho emocional, psíquico, né? Como depressão comprovada, isso tudo papel, comprovado, documentado, né? Áreas que promovem, que você pode dizer também que são sinais, né? É mais amplo, expulsar demônio, mas com certeza os demônios, apesar de derrotados, ainda estão livres, e é soberania do Senhor isso. O Senhor, ele na sua soberania permite ainda, mas já estão derrotados, né? E estão agindo, talvez como um processo de depuração, de prova, né? Como sem querer, ou querendo, não sei até onde, mas são instrumentos de fogo de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus e buscam a libertação, recebem a libertação. E o demônio vai embora. Estou falando de possessão, sem falar na questão da demonização, que é uma questão mais de cunho ideológico, de valores que estão entranhados na sociedade, que as novelas, que os filmes, né? Que é o que o senso comum passa, que não é, que é anticristão. Mas a Bíblia é clara: conhecereis a verdade vos libertará. Então, naquela época, aconteceu muitos sinais e prodígios, e tem acontecido hoje. Nós sabemos de vários movimentos de avivamento com muitos sinais e prodígios na África. A Europa teve seu período assim também, né? Os Estados Unidos, fala-se muito em Toronto, no Canadá, algo parecido com isso. Então, é o mesmo poder, é o mesmo espírito. Tá? É o mesmo poder e é o mesmo espírito. Então, uma igreja clandestina, uma igreja saudável, ela é uma igreja que é dedicada ao ensino dos apóstolos, ou seja, ela lê o Novo Testamento. Não só o Novo Testamento, mas principalmente o Novo Testamento. É uma igreja que conhece a Bíblia, é uma igreja que tem unidade, é uma igreja que ora, é uma igreja que é cheia do temor de Deus, e acontece no controle do Senhor maravilhas e sinais, né? Podem ocorrer tranquilamente, porque é uma igreja viva, mas não colocando isso em primeiro lugar. Os sinais não estão em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o Evangelho que salva. E claro, é uma igreja que é composta por pessoas que nasceram de novo, que passam da morte para a vida, que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor e têm certeza de salvação. Perdão, não só uma igreja que, não só de pessoas, aliás, nem deve ter, pessoas só que mudam de igreja, não, mas pessoas que tiveram a experiência de novo nascimento com Jesus, porque entenderam que Ele é o Salvador. Deixa eu dizer, só há um caminho, Jesus, só há uma verdade, é Jesus, só há uma maneira de ser transformada, só há um caminho para a salvação, é Jesus, e é Jesus pessoa. A pessoa de Jesus Cristo não é a nossa igreja, não é nenhuma denominação. Não existe isso.
Deus não passou procuração para nenhuma instituição religiosa, mas passou para aqueles que receberam o Espírito Santo e que não ficaram controlados por instituição religiosa. Não, nem ficaram nem ficam. Eu faço parte de uma denominação, e muito séria, por sinal. Mas o Espírito de Deus não é controlado por ela. E ele é maior do que ela. Sinais e prodígios. Uma igreja de salvos. Uma igreja de pessoas que nasceram de novo. Aí o apóstolo, o evangelista Lucas, ele fala então, no versículo 44, todos os que criam mantinham-se unidos. A palavra unidade de novo. Unidos, ou seja, no sentido de comunhão, né? Irmandade. Nós somos uma irmandade. E tinham tudo em comum. Esse tudo em comum é bens materiais, sim. É inconcebível alguém fazer parte de uma igreja e que tenha bens sobejando e outro passando fome. Não tem condição. Né? Essa igreja não é de Jesus. Uma igreja da miséria, com alguns na miséria e outros luxando. Essa igreja é de outro espírito. Não é de Jesus. O espírito de Jesus não é dessa maneira. Né? Ela é uma igreja que pode se chamar de qualquer outro nome, menos igreja cristã. A igreja de Jesus, ela ajuda os necessitados. Ela acolhe os necessitados. Né? E é uma igreja que ela não fica omissa às carências do outro. É uma igreja que tem como característica ela é uma ajuda recíproca. Né? Ela não deixa que a pobreza se transforme em paisagem no ambiente dela. Né? Porque um ajuda o outro. E claro, porque por ter o mesmo espírito, o pobre não dá o golpe no rico, né? E o rico, ele não despreza o pobre. Porque há honestidade entre os membros dela, entre os que fazem parte dela. Lá em Jerusalém, era mais radical do que eu estou falando agora. Naquele momento, os que tinham bens vendiam tudo e entregavam o dinheiro, fazendas, eu estou falando de fazendas e casas, vendiam tudo e entregavam o dinheiro aos apóstolos para que os apóstolos administrassem e distribuíssem de maneira igualitária, né, com equidade, para que os mais pobres também fossem beneficiados. Eu lembro do jovem rico, né, quando ele perguntou ao Senhor Jesus o que era necessário para se obter a vida eterna. E Jesus, depois de ter falado dos mandamentos, ele disse que cumpria, ele disse assim, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. É uma igreja que ela não tem esse apego avarento às coisas materiais, e é uma igreja que partilha, essa é a igreja de Jesus. A sua igreja é uma igreja saudável? É uma igreja então ela é uma igreja que é fundamentada no Novo Testamento, que ama o Novo Testamento. Ela é uma igreja que tem unidade e tem comunhão. Ela é uma igreja que ora. Ela é uma igreja que teme a Deus. Teme a Deus. Quem teme a Deus não peca. Ou peca muito pouco. Né? Se você diz que teme a Deus e está em vida de pecado, você está confundindo temor a Deus com outra coisa. Ela é uma igreja que partilha o pão. Ela é uma igreja que é inconcebível miséria no meio dela, porque ela se ajuda. Afinal de contas, são nossos irmãos. Né? É uma igreja, essas são características de uma igreja saudável. Como é a sua igreja? Como é a igreja que você faz parte? Essas são características de uma igreja que tem um padrão bem bíblico, conforme relatado no Novo Testamento. Né? Eles lá em Jerusalém congregavam em um lugar em comum, eles reuniam-se em comunhão. A igreja é uma comunidade de relacionamento pessoal saudável. Tem que ter comunhão. Né? É uma igreja com características, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que a igreja bíblica deve ser inspirada, a igreja que a gente pretende ser, nossa comunidade, deve ser inspirada nessa igreja de Jerusalém. Né? Todos os dias, versículo 46, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria
e sinceridade de coração. Sinceridade de coração. Pessoas sinceras, sem falsidade. Louvando a Deus, era uma igreja que louvava, então tinha louvor no glória a Deus, no aleluia, louvor nos cânticos e hinos, louvava a Deus com o seu comportamento, com o seu testemunho. Né? Para fechar, antes de fecharmos, vamos ouvir mais uma música do Zazo, que gentilmente nos cede, que nos ofertou seu CD, e daqui a pouco a gente volta para a conclusão, né? E falar por que as igrejas saudáveis também crescem, e crescem de forma natural. Programa Bate-Papo com a Verdade. Bate-Papo com a Verdade. Um programa esclarecedor, reflexivo, elucidativo. A Bíblia levada a sério. Eu dei essa reflexão, está claro que está mais resumido aqui para uma liderança lá em Campina Grande, no tempo atrás. E na igreja também, né? Várias vezes. Só que eu trabalhei com exegese, com grego coinê, para impressionar os caras, sabe? De propósito. Assim. Eles pensam que gente do sertão não sabe nada, não. Aí fica assim, sabe? Está preconceito grande. Que eles têm daqui, né? O que eu estou falando aqui está no Face. Deus abençoe Tiago, que está nos ouvindo agora. Tem um comentário aqui da Solange que eu vou colocar no ar. Igreja saudável, naturalmente, também é missionária. Né? Deus abençoe Tiago, que está nos ouvindo. Agora, tem um comentário aqui da Solange que eu vou colocar no ar. Igreja saudável, naturalmente, também é missionária. O pastor Gildardo deve estar em Campos agora, falando também. Reflexivo, elucidativo, a Bíblia levada a sério. Temos aqui o pastor Gildário, que está em Campos dos Goitacazes, deve estar fazendo um casamento, vai estar fazendo um casamento hoje à noite por lá. Um abraço, está aqui participando também via Facebook. Solange Simianer, lá de Brasília, curtindo o programa e deixou um comentário que é o seguinte: a característica de igreja saudável é tomar o seguinte remédio: Bíblia pela manhã, de tarde e de noite. E fique tão entranhado que até dormindo a Bíblia esteja presente. Ela conduzirá
a Bíblia, no caso, a sua vida, fazendo de nossas vidas bênçãos e, consequentemente, a igreja. Agradeço a Solange pela participação nesse momento. Queremos, então, voltar, estamos voltando aqui ao tema de hoje, igreja, características de uma igreja saudável. Vamos trabalhar a conclusão agora, então, agradecendo a todos que estão participando via internet, Face, o aplicativo da rádio, e você que está nos ouvindo agora aqui em Itaporanga. Coisa boa ter você aqui com a gente. Nós estamos, então, e nessa questão conclusiva, na parte conclusiva, né, nós vamos, então, qual igreja que pode ser multiplicada? Essa foi a pergunta que a gente deixou no ar. A igreja que pode ser multiplicada é a igreja saudável. Se você tem algo com vírus, e você multiplica, e você passa adiante um pendrive, por exemplo. Né? Eu estou lembrando do tempo do disquete. Não tem mais disquete, não. Um pendrive. Né? Ou mesmo até um CD. Se você grava com vírus, se o outro lá não tiver um antivírus para corrigir, vai ser multiplicado esse vírus. E haja computador, né? Com vírus. Então, se você dá uma semente com problema, essa semente vai gerar uma árvore com problema. Eu costumo dizer na nossa igreja, um pé de manga que dá manga azeda, se você plantar o caroço daquele pé de manga, vai dar manga azeda. Então, uma igreja saudável, ela quando se multiplica, ela vai multiplicar, ela vai ser uma outra igreja saudável. Ou seja, se sai alguém de lá com estrutura, porque aprendeu naquele ambiente de forma saudável, ele é saudável, consequentemente, ele ou ela. E então o casal vai multiplicar e vai ser uma igreja saudável lá na frente. Mas se é uma igreja doente, enferma, cheia de contenda, de impureza, essa igreja não deve ser multiplicada. Aliás, nem recomendada. Né? Às vezes a gente diz assim, procura a igreja mais evangélica, mais próxima de sua casa. Cuidado, porque às vezes a igreja se diz evangélica, e até é evangélica na sua base, mas é uma igreja doente, cheia de contenda, cheia de fofoca, de egoísmo, de ódio, de não ter unidade, de facções. É melhor não mandar novo convertido para lá, porque ele vai se escandalizar, ou vai pular fora e dizer, nunca mais eu quero saber de cristãos, de crente, ou vai ficar doente também. Então a igreja tem que ser saudável. E o fato de dizer assim, igreja de Jesus, significa dizer que é a igreja de fato de Jesus. Né? Então, só deve se multiplicar aquilo que é saudável. A conclusão nossa é que uma comunidade, que uma igreja local, onde o amor prevalece, sim, esta é saudável. Né? Ou seja, quais são, de fato, objetivamente, quais são as características de uma igreja saudável? Uma comunidade onde o amor prevalece entre as pessoas. Né? A igreja é uma comunidade de pessoas que servem, respeitam e temem a Deus. Esse aqui deve ser assim. Qual é a tua igreja? A minha igreja é X. Tá. Essas pessoas que fazem parte da igreja servem a Deus, respeitam e o temem. Então é uma igreja saudável. A igreja é uma comunidade de ajuda recíproca. Ou seja, um ajuda o outro emocionalmente, psicologicamente, materialmente também. Né? O testemunho de uma igreja saudável não é aquele tipo, tinha um carro e agora tenho 3 e glória a Deus. Não. Eu tinha 3 carros e dei 2 para a obra missionária. Né? E vendi para ajudar o mais necessitado, um dos carros. Isso é testemunho cristão. Né? Isso é o testemunho cristão. A igreja saudável é uma comunidade de relacionamento pessoal, comunhão, a unidade, porque é um só espírito, no sentido soberano do termo, um só pastor e uma só fé. Então, fechando, para fixar a gente e a gente orar para que a nossa igreja seja uma igreja saudável, ou você que não tem igreja ainda, buscar uma igreja saudável. Comunidade de amor, de pessoas que servem a Deus e temem a Deus. Comunidade de pessoas que se ajudam reciprocamente. É uma igreja onde há comunhão entre os seus congregados, entre seus membros. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Pedro Sertão Silva, eu sou um dos líderes da Igreja Batista Sertaneja. A nossa igreja terá muita alegria em recebê-lo ali
no loteamento Paulos, descendo do hospital depois da clínica do Dr. Marcelo à direita. Nosso culto começa às 18h30. Louvor, adoração, oração. Oramos e queremos orar pela sua família lá na igreja. Orar contra enfermidades. Que a vontade do Senhor seja feita e haja paz na sua casa. Um prazer, uma alegria estar com você nesta noite. Que esta palavra possa fazer morada no seu coração e dar frutos. Um grande abraço e até o próximo sábado com o tema: por que o aborto não é aprovado pela Bíblia Sagrada? Bate-papo com a verdade. Bate-papo com a verdade. Um programa esclarecedor, reflexivo, elucidativo. A Bíblia levada a sério. Um abraço a você que participou pelo Facebook. Deus possa abençoá-lo ricamente. E até a próxima.